Fala, Fogão, pela partida de volta da semifinal da Taça Rio, o Botafogo venceu, não convenceu, mas ainda assim chega na decisão contra o Vasco para ver quem é que vai ficar com a taça e também com a premiação de R$1 milhão. Premiação essa muito importante para o Botafogo naturalmente, mas que fica totalmente em segundo plano. Afinal de contas, o ponto central aqui é o desempenho da equipe, que vem deixando muito a desejar, mesmo depois de 3 semanas cheias para trabalhar. Algo que o Marcelo Chamusca sempre reclamava, de não ter tempo para poder dar uma cara para essa equipe, mas mesmo depois de todas as sessões de treinamento que foram realizadas, você não consegue identificar no time do Botafogo uma virtude sequer, a não ser uma individualidade, por exemplo, do Pedro Castro. Mas coletivamente falando, não tem nada. Você vê, por exemplo, que taticamente o time é muito pobre. Os 2 laterais ficam espetados, os demais jogadores ficam posicionados de tal forma que ficam muito distantes entre si, e você não tem aproximação, triangulação, movimentação sem bola para tentar ludibriar o adversário. E com isso você entrar na defesa adversária. Se o Botafogo não entra na defesa adversária, naturalmente o gol não sai. Não é à toa que no primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, nessa segunda partida da semifinal, a gente teve um lance de perigo na primeira etapa. Uma boa jogada entre Marco Antônio, que estava fechando por dentro, e o Pedro Castro, que estava fazendo a infiltração na área adversária, que acabou terminando no travessão. Infelizmente, aquela bola não entrou. Foi uma jogada bem trabalhada, mas é praticamente um deserto de ideias. Você passa 70, 80 minutos da partida sem o Botafogo conseguir fazer nada, produzir absolutamente nada. E alguns pontos, inclusive, chamaram a minha atenção nessa partida, como, por exemplo, a postura do PV, que é um lateral que busca bastante o apoio, mas nessa partida, diferente do que vinha acontecendo em outros jogos, a gente viu o PV muito mais contido na defesa. Já o Botafogo atacava muito pelo lado direito. Se antes a gente falava que o Botafogo só atacava pela esquerda, na partida de hoje, 90% do tempo foi pela direita, com Varley e Ronald. Ou seja, o Botafogo continuou sendo um time que está torto, que está desequilibrado. Se o Botafogo pode atacar pela direita com Varley e também com Ronald, por que não pela esquerda com o PV e o Marco Antônio? Você não pode concentrar 90% das suas jogadas de um único lado do campo, porque dessa maneira você acaba sendo um time extremamente previsível e fácil de ser marcado. Vale lembrar que a gente estava enfrentando uma equipe que não tinha divisão até o Madureira ser eliminado pelo Vasco. O Nova Iguaçu só sabe que vai disputar a Série D após o Madureira perder para o Vasco. Ou seja, o Botafogo iniciou essa eliminatória contra o Nova Iguaçu contra uma equipe sem divisão. E a gente ainda assim não conseguia agredir. Foram pouquíssimas as vezes nessa eliminatória contra o Nova Iguaçu que a gente conseguiu de fato levar perigo sequencialmente. Normalmente era uma jogada boa aqui, uns 30 minutos depois uma outra jogada boa ali, e a semifinal foi passando dessa maneira, sem o Botafogo conseguir ser de fato um time mais criativo, mais organizado, que consegue entrar na grande área do adversário. Quando a gente para pensar que a Série B está se aproximando cada vez mais, e que, taticamente falando, esse time continua deixando muito a desejar, a gente naturalmente acende um grande sinal de alerta, porque afinal de contas, para você poder conseguir uma vaga no G4 da Série B, o time do Botafogo tem que ser competitivo. E se a gente não consegue ser competitivo contra um time que estava sem divisão quando começou essa eliminatória pela semifinal da Taça Rio, imagine enfrentando outras equipes mais qualificadas do que o Nova Iguaçu. O trabalho do Marcelo Chamusca é muito ruim. Não é porque classificou para a final da Taça Rio que isso vai mudar. O trabalho do treinador é muito ruim. E a diretoria do Botafogo não pode ser resultadista. Ou seja, não, mas o Botafogo chegou na final da Taça Rio. Lembrando que a Taça Rio é um prêmio de consolação. O Botafogo deveria ter classificado para a semifinal geral. E isso não foi alcançado. São 2 metas que o Marcelo Chamusca nesse início de temporada já não alcançou. Mas ainda assim, se a gente visse alguma evolução na equipe, você poderia falar, olha, é um começo de trabalho, você começa a ver algumas virtudes, mas a gente não consegue enxergar isso. Coletivamente falando, taticamente falando, que é o grande ponto onde o treinador pode fazer a diferença, você não consegue enxergar um bom trabalho. E isso é muito preocupante. Individualmente falando, esse time do Botafogo começa a ter alguns jogadores que vão dando alguma esperança de que a gente pode evoluir, tá? Em termos individuais. Não estou falando aqui em termos táticos e coletivos, porque isso depende do Chamusca. Agora, individualmente, Pedro Castro, PV, a dupla de zaga que está indo muito bem com Canu e Souza, o Douglas Borges que tem feito boas partidas. A gente tem, por exemplo, também o Enio quando entra ali pela esquerda, um jogador que chega perto da grande área adversária. E diferente do Ronald, que abaixa a cabeça e vai embora e sai correndo, o Enio quando chega ali, ele está sempre de cabeça erguida, buscando o companheiro melhor posicionado.
Se todos os jogadores, por exemplo, fizessem como o Enio, levantasse a cabeça para enxergar o jogo, teria sido uma grande evolução. Tá certo que a questão individual pesa no lado tático, mas a gente tem que seguir cobrando. O Botafogo tem que apresentar virtudes. Não dá pra gente ficar dependendo durante todo um campeonato de individualidades. Nem sempre o Pedro Castro vai acertar um chutaço como esse para salvar a pele do treinador, para conseguir a vitória pelo Botafogo. Nem sempre isso vai acontecer. Então a gente tem que ter variações, a gente tem que ter alternativas de jogada. É muito simples para qualquer adversário hoje conseguir anular o Botafogo. É muito simples. O Botafogo é um time extremamente previsível. Você sabe exatamente como o Botafogo vai tentar construir todas as suas jogadas. Não tem uma coisa diferente, não tem uma movimentação diferente, uma infiltração, aquela movimentação sem bola que faz o seu adversário correr da maneira como você deseja. Esse é o trabalho tático que a gente precisa ver no clube, que a gente precisa ver no Botafogo. Porque senão, qualquer time, tá, de qualquer qualidade técnica, vai conseguir bater de frente com a gente. Essa é a grande realidade. Foi isso que esses jogos contra o Nova Iguaçu mostraram bem para a torcida. Se você não tiver um trabalho tático decente, você não consegue ser competitivo. Então a gente precisa que o Botafogo evolua. Não adianta você ter algumas individualidades que começam a se destacar se coletivamente, e o futebol é um jogo coletivo, o time deixa a desejar. Não adianta, por exemplo, você ter um cara que dá um drible se os outros jogadores não sabem como se movimentar justamente para poder criar o espaço necessário para uma enfiada de bola, para uma finalização. Isso é trabalho do treinador. Isso é trabalho de orientação. É de você chegar num treino tático e mostrar, é assim que a gente vai construir a nossa jogada. Essa é uma jogada que a gente pode fazer, essa é uma outra jogada que a gente pode fazer. Quando o time estiver posicionado de um lado do campo, o outro lado tem que fazer isso, pra gente poder ter a opção de uma invertida rápida de bola. A gente precisa ver um pingo de trabalho do Marcelo Chamusca. Não dá pra gente seguir nessa pegada. Nos classificamos, vencemos a partida, mas muito longe de convencer. Muito longe de convencer. Uma chance no primeiro tempo e umas 2, 3 chances na segunda etapa. É muito pouco, tá? É muito pouco mesmo. A gente continua vendo Marcelo Chamusca errando alguns detalhes ali que não pode acontecer, continua insistindo no Marcinho, que teve ali uma participação no gol do Pedro Castro, é verdade, mas logo na sequência fez a besteira de ser expulso. A gente continua vendo o treinador não dando mais minutos para alguns atletas que estão pedindo passagem. Toda vez que o Enio entrou no time do Botafogo, ele fez alguma coisa. E por que o Cezinho não joga nessa equipe? São algumas perguntas que a torcida vai se fazendo justamente porque a gente não consegue enxergar a tal da evolução. Mas é bem provável de na coletiva, Fogão, o Marcelo Chamusca falar o quê? O Botafogo fez grande partida, controlou todo o jogo, foram 90 minutos muito bons, tirando aquela etapa final ali, os 5 minutos finais, que o Botafogo estava com o jogador a menos e ali a gente passou alguma dificuldade. Você duvida que o treinador vai falar isso? Sinceramente, não dá pra duvidar. Um treinador que justifica evolução por número de desarmes, número de finalizações, sempre vai enxergar uma evolução, muitas vezes onde não tem. A gente quer ver bom desempenho, a gente quer ver o time jogando futebol capaz de agredir os seus adversários. E infelizmente, nesse momento, tá bem difícil a gente imaginar o Botafogo conseguir alcançar esse resultado. Mas e você, Fogão? O que você pensa da exibição do Botafogo? A gente classificou, é verdade, venceu a equipe do Nova Iguaçu, mas eu quero saber a sua opinião sobre desenvolvimento da equipe, sobre essa parte tática, se você gostou do que o Botafogo apresentou. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante, deixe o seu like, compartilhe o Fala Fogão em grupos do WhatsApp, redes sociais e me ajude por gentileza a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.